aí, gente, então vamos hoje fazer a book tag dos 50%. Eu já peguei aqui os livros que eu li até agora aqui no Goodreads. Como vocês podem ver, eu tenho assim uma pilha enorme que eu tirei dali, eu deixo essa pilha aqui nesse cantinho, em que todos os livros que eu tô lendo aqui de casa, né, os livros que eu tenho em casa, eu vou botando nessa pilha. E, gente, já tá enorme essa pilha. Inclusive, eu tive que dividir em duas pilhas só pra mostrar aqui, né, pra poder transportar essa pilha. No total dá 31 livros que eu li aqui em casa, contando esses livros, assim, que eu não tenho em casa fisicamente. Esse ano, então, eu já li 43 livros. E, gente, isso é muito porque, assim, por mais que a minha meta seja 126 livros e eu não cheguei nem na metade, o ano inteiro passado eu li 20 livros. Então, esse ano, pra mim, já ter lido 43 livros é muito bom. Vamos, então, para as perguntas. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2020? Gente, é muito difícil eu responder essa pergunta, porque, que nem eu falei, né? Eu li 43 livros, mas de todos esses, vários eu dei 5 estrelas. Eu tô muito dividida entre alguns livros, tá? Como eu já tenho falado ultimamente sobre vários livros que eu dei 5 estrelas, inclusive Artemis Fowl, Dragões de Éter, 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, Rani e o Sino da Divisão, todos esses são 5 estrelas pra mim, estão na minha lista de favoritos. Mas eu vou com um que eu não falei tanto aqui no canal. Foi um livro que eu li lá no iniciozinho do ano, mas que até hoje, gente, esse livro me dá arrepios de tão bom, assim, que é De Volta para Casa, da Shannon Maguire. Esse livro, gente, tem um pouco de tudo. Ele é de fantasia, ele envolve esse negócio de magia, digamos assim, até certo ponto. Tem uma série de personagens bem diversos, porque assim, não tem só um personagem que é diferente. Todos os personagens são diferentes em sua forma. Também tem um certo mistério acontecendo aqui, então envolver todas essas características bem diferentes e ainda assim ser uma história linda e ser uma história comovente em tão poucas páginas. Pra mim, esse foi um dos melhores livros que eu li em 2020. Pra mim é muito difícil escolher o melhor, mas esse tá na lista de os melhores, sabe? Assim, o que essa mulher fez nessa história é bizarro. Tipo, é uma mistura, assim, de A Mansão Foster para Amigos Imaginários com Harry Potter, eu acho, mais ou menos. Então existe essa mansão que é pra essas crianças desajustadas. Os pais mandam essas crianças pra lá porque aí eles não acreditam no que elas falam, né? Elas contam que passaram de uma porta, foram pra um mundo completamente diferente, geralmente mágico, né? Fantasioso. O que é muito legal é que ele é bem dividido em categorias, digamos assim. Eles tentam categorizar esses mundos, né? Que cada criança experienciou um mundo completamente diferente. E aí elas voltaram pro mundo real, né? Só que elas passaram anos lá naquele outro mundo e elas não sabem mais como viver nesse mundo. E às vezes elas querem voltar pro mundo que elas foram antes, sabe? Elas não querem ficar aqui no mundo real. Geralmente porque elas gostavam de lá, ou porque já tinham se acostumado, ou porque lá era onde elas realmente foram aceitas. Várias coisas diferentes. E, ai, tô me arrepiando já. É um livro muito legal, gente. Por toda essa criação da autora, mas também por ser um mistério, também por ser emocionante. E cada personagem diferente tem sua personalidade. E é incrível esse livro, eu recomendo pra todo mundo. Uma coisa que é muito legal também, porque tem vários personagens LGBTQIA+, de uma forma muito natural e que geralmente não tá totalmente inserido na história, sabe? Não é uma coisa que... Não é porque o personagem é assim que aquilo define a história dele, sabe? Então, várias coisas nesse livro não são totalmente relacionadas a essa característica do personagem. Isso eu achei bem legal. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Eu poderia ir com a continuação dessa série aqui, porque é uma série de... Eu acho que já tem uns 6 livros. Aqui no Brasil, acho que só foram 3 ou 4 publicados, eu não tenho certeza. Eu vou colocar aqui 2 respostas, porque pra mim não tem como eu colocar um na frente do outro, tá? Por motivos muito diferentes. Um é que esse livro aqui é sensacional. Esse livro aqui me fez histérica. Eu fiquei histérica. Tem um vlog aqui desse livro, então eu não vou me alongar muito. Se vocês querem saber mais sobre a história, tá aqui no vlog. Eu conto bem assim o iniciozinho, né? Porque é uma continuação. Então se você ver só o início do vlog, já dá pra ver o que tem de diferente, né? Do primeiro livro pra esse, como é que continua. Mas assim, eu vejo vários problemas, não de escrita, mas eu digo mais de moral do personagem que é o narrador, que eu não sei bem se é o autor. Então, assim, me veio certos problemas. E esse livro me fez praticamente esquecer esses problemas que eu vejo nessas histórias, né? Tanto no primeiro livro quanto no terceiro livro, eu vi esses problemas e eu não consegui passar por eles. E nesse livro eu consegui, de tão sensacional que a história tava. Tudo acontecendo, tava, assim, todos os personagens, eles estão em desenvolvimento. As relações dos personagens também estão mudando demais. Eu fiquei, assim, histérica com tudo que tava acontecendo aqui. E tem a parte de um campeonato que é, assim, praticamente metade do livro, porque
ele pega até mais que a metade do livro, mas ele pega um bloco aqui no meio, assim, enorme, que praticamente todo o livro é esse campeonato. E por mais que seja super detalhado, né, a cada luta, é bom de ser detalhado, porque daí tu fica nessa tensão o tempo todo. Esse livro é tenso. Essa é a palavra certa. Esse livro é uma tensão de cabo a rabo, gente. Sério, eu fiquei assim com o coração apertado o tempo todo. Eu vou botar a capa aqui, né, já que não vou lá no quarto da minha irmã buscar o livro, que é o segundo livro de Artemis Fowl. É uma aventura no Ártico, se eu não me engano, é o nome desse livro. E assim, gente, é uma continuação muito boa. Por quê? Porque o primeiro livro de Artemis Fowl não é um livro que me prendeu tanto quanto eu esperava. É um livro pra criança, né, um livro pra pré-adolescentes, ou adolescente também, no fim das contas é um livro assim meio dificilzinho de ler, tá? Tem várias coisas que eu fiquei tentando imaginar, eu não conseguia. Esse autor, ele é meio assim, à frente do que eu não sei certas coisas, como exatamente ele tá pensando, porque é meio difícil algumas coisas que ele criou ali. Ele cria com uma exatidão de detalhes algumas coisas do mundo que ele criou, que é bem interessante, inclusive. E é super tecnológico também, então, se a gente for pensar na época dele, certas coisas não existiam, então ele teve que inventar, né, coisas tecnológicas. Mas, enfim, do primeiro livro do Artemis Fowl foi um livro, assim, que eu esperava muita aventura, eu esperava muita, sabe, coisas divertidas, porque é um livro pra criança, e quando eu leio livros que são nesse estilo meio aventura, meio tecnologia, que é pra adolescentes, né, coisas de espionagem, sei lá, eu esperava um livro super divertido. E no fim das contas, eu não ganhei um livro tão divertido quanto eu esperava, não achei tão engraçado. Não é uma aventura, né, o primeiro livro, ele não é uma aventura. Agora, o segundo livro, ele pegou o primeiro e elevou ao nível que, assim, era o que eu tava esperando e foi ainda mais. Porque, assim, depois que tu lê o primeiro livro, tu conhece esses personagens todos, tu conhece, assim, como eles são, como é que eles pensam, e aí no segundo livro, tem toda essa tensão, né, se definitivamente o segundo livro é uma aventura, também é uma caça aos vilões ali que tá acontecendo, porque são 2 vilões. E o mais legal de tudo é que esses personagens que tu já conheceu no primeiro livro, eles têm que se encaixar, eles têm que fazer funcionar a história do segundo, juntas, assim, que é uma coisa que tu não pensaria que aconteceria, sabe? Então é muito surpresa, assim, é um livro muito que é cheio de surpresas, ainda mais depois desse primeiro livro. Então pra mim é uma ótima continuação, porque ele te traz tanta coisa nova, com acontecimentos que tu não esperaria, sabe? Então, assim, é maravilhoso. E a interação desses personagens também, assim, só cria mais brechas pra mais histórias, e aí tu fica querendo ler todo o resto da série, e aí é por isso que essa continuação é tão boa, porque por mais que tu leia o primeiro livro, não ache tão legal assim, é um livro bom, mas não é um livro tão legal, sabe, pra mim, assim, pra adultos, eu acho que não é um livro tão interessante, só que aí tu dá uma outra tentativa, assim, pra série, e o segundo livro faz tu querer ler toda a série, então, assim, por isso que eu gosto muito dessa continuação. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Essa é um pouco difícil pra mim, porque eu geralmente não fico vendo quando que saiu os livros, mas vamos pesquisar aqui. Eu achei uns aqui que eu fiquei muito, muito, muito afim mesmo. Saíram no início de 2020 e eu não dei muita atenção, né? Não comprei os livros, mas eu queria muito, muito ler. São esses dois aqui, ó. Um é bem diferente do outro, né? Nenhum dos dois saiu aqui no Brasil, infelizmente. Mas o The Silence of Bones, se eu não me engano, ele é pra jovem adulto. Mas ele é de mistério e ele é, assim, se eu não me engano, uma coisa bem investigativa mesmo. Se eu não me engano, tem a ver com um adolescente ajudando ali na investigação. Eu não lembro exatamente da sinopse, mas eu lembro de ter lido a sinopse e fiquei, assim, queria demais, sabe? E o outro livro saiu em abril, All Boys Aren't Blue, que eu também não sei exatamente da história, mas eu ouvi todo mundo falando muito bem. Ele é de não ficção e aí vai contar sobre a história desse cara, que é o George, né? E ele vai falar sobre vários aspectos que ele passou na vida dele e eu acho que também, né, relacionando coisas da sociedade, não só em relação à vida dele, mas também em relação a pessoas como ele, né, negros e, se eu não me engano, trans. Eu não sei se ele é trans ou se ele é gay. Aqui diz que ele é queer, então eu não tenho certeza se ele é, por exemplo, não binário, se ele é trans ou alguma coisa assim. E aí, assim, parece um livro tão bom, gente, sendo ficção ou não ficção, é muito bom a gente ler de autores que tem coisas pra falar, né? Por exemplo, por ser negro e por ser da comunidade LGBTQIA+, ele tem muita coisa pra falar e a gente tem que escutar dessas pessoas, né?
Eu acho que a gente tem que ler e tem que escutar essas vozes, sabe? Esse é o importante. Então, esses são os 2 livros que eu, assim, mais tava a fim de ler. No fim, eu nem comprei, mas são os que eu mais gostaria muito. Quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Bom, gente, essa aqui eu vou passar, porque não é uma coisa que eu fico olhando muito, assim, qual livro vai sair, onde, quando, como, e eu não lembro agora de um livro que me vem à cabeça, assim, que eu sei que vai sair no próximo semestre, sabe? Então eu vou passar. Quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. Não sei. Que é engraçado, assim, que eu sempre leio um livro achando mais ou menos o que vai ser e às vezes geralmente é isso mesmo, sabe? Nunca vai muito, assim... Bom, eu acho que eu vou com Charlotte's Web, Teia de Charlotte, se eu não me engano. Não é um livro ruim, mas é um livro assim, para, cachorro. É um livro que eu esperava muito mais, todo mundo fala tão bem, aí, sei lá, não achei tanta, sei lá, esperava mais, sabe? Tipo, é um livro assim que é um clássico até hoje, e as pessoas leem hoje em dia e ainda amam demais, ainda gostam bastante. Tem gente que conhece o livro só agora e mesmo assim ama, sabe? Mesmo assim, acha incrível, né? Um livro super, mega, hiper lindo sobre amizade, não sei o quê, e aí, sei lá, eu fui ler e eu esperava muito mais, porque tudo bem que a Charlotte, ela é bem legal com o Wilbur, que é o porquinho, né? A Charlotte é a aranha e o Wilbur é o porquinho. E é um livro muito bonitinho, assim, sobre, né, a guriazinha salvando o porquinho, daí depois tem a Charlotte, que ela vai salvar o porquinho através das teias dela, só que ela só consegue salvar ele através dessa crença, assim, das pessoas, de ter a ver com Deus, ou ter a ver com uma entidade religiosa, sei lá. Só que eu não sei, sabe? É engraçado que, tipo, tá, eles conseguem salvar o porquinho, aí tem também um final meio trágicozinho, assim, né? É tristezinho, mas assim, e os outros animais, sabe? Que tu salvou um porco, eles não vão deixar de comer bacon, então algum outro porco vai morrer, sabe? Então ficou meio mal explorado, digamos assim. Mas não é um livro ruim, só é um livro que eu esperava muito mais, as pessoas dão 5 estrelas e é um livro que, sei lá, não é pra tanto também, sabe? Sei lá, enfim, não tem muito o que dizer, não. Sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Eu tô entre 2 livros, um que me surpreendeu muito, mas é porque eu tinha ouvido falar coisas muito ruins, né? É um autor que eu gosto bastante, então eu já esperava algo bom, mas eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, de ter um monte de gente falando mal, ter um monte de gente com opiniões diferentes, que é Quem é Você, Alaska, do John Green. E é um livro maravilhoso, gente. Gente, eu amei esse livro. Eu amei esse livro, sério. E essa edição é muito boa, porque tem alguns aspectos do livro, da história, que tu fica com aquela sensação de que, tipo, sabe, podia não ter feito, podia ter feito diferente, sei lá, tu fica com aquele sentimento meio ruinzinho. Mas tu vê as intenções do John Green. Essa edição, no finalzinho, tem toda uma entrevista com o autor, né? O que ele mesmo fala sobre várias coisas que ele botou na história de propósito, né? Por que era assim, por que não é, e o que ele pensa, e por isso que ele colocou essas coisas na história. E, no fim das contas, é verdade, né? A gente tá sempre querendo histórias bonitinhas e fofinhas e não sei o quê, mas esse livro, ele é um pouco mais cru, assim. Ele é sobre aquela adolescência meio depravada, sabe? Aquela adolescência meio ruim. Não é ruim, eu diria, mas é uma adolescência que os adolescentes não são totalmente boas pessoas, sabe? Eles não são santinhos e eles não devem ser tratados como santinhos. Esse livro trata um pouco disso, além de ser uma história que lida com coisas diferentes e tem um desenvolvimento de personagens que é muito bom. Os personagens, eles são todos tridimensionais, cada um tem uma personalidade diferente e que tem a ver com a história. Então por isso que foi uma grande surpresa, porque por mais que eu esperava gostar, eu não esperava gostar tanto dessa história. E a segunda surpresa foi O Robô, porque também era um livro que eu já esperava gostar bastante, por mais que eu esperava dar 5 estrelas, foi muito melhor do que eu esperava. Porque é um livro antigo, é um autor muito antigo, então eu esperava coisas do tipo racismo ou machismo, e no fim dos contos não tem nada disso aqui. Então assim, isso me surpreendeu muito, porque não é só um livro relativamente atual, porque dá pra você ler hoje em dia, normalmente, e achar isso aqui muito futurista ainda, sabe? Então assim, me surpreendeu muito esse aspecto da história do livro, né? Porque são histórias muito legais, né? Todas elas têm uma história, uma relação de mistério, né, pra descobrir, mas ao mesmo tempo a personagem principal, ela é mulher e ela é cientista e ela é psicóloga e ela é muito importante pras histórias, então isso eu achei interessante e me surpreendeu, assim, porque era uma coisa que eu não esperava mesmo. A sétima pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Vamos pensar, porque assim, gente, eu li muita coisa.
mas que eu gostei mesmo. Bom, eu vou colocar aqui 2 autores, porque são 2 autores que eu conheci e li só esse ano, que o primeiro é Jim Anotsu, que é um autor brasileiro e escreveu esse livro maravilhoso, e eu já quero ler todos os livros dele, porque, de novo, né, gente, eu sou uma pessoa que abertamente tô lendo aí livros relativamente pra adolescente, né, por mais que eu já esteja aqui adulta, eu adoro esses livros, e eu me divirto muito lendo esses livros, por isso que eu gosto tanto, e é um autor, assim, que eu até já tinha ouvido falar nele, porque eu já tinha ouvido falar no Acampa Monstro, mas eu acabei comprando esse aqui, porque tava mais barato. O Acampa Monstro custa uns R$30, o que não é caro, mas esse aqui tava custando 20, então eu comprei esse, e eu não me arrependo, gente, é muito, muito bom esse livro. Agora eu tô louca pra comprar o Acampa Monstro, entendeu? Eu tô louca pra comprar todos os livros desse autor, porque é incrível. Eu gostei demais e eu acho que vale muito a pena. É uma escrita, assim, um pouco diferente do que eu tava esperando pra adolescente, mas ao mesmo tempo é muito boa. Então, assim, gostei demais. O que eu posso dizer? Tá ficando escuro, né? O outro autor é o Eoin Colfer, porque assim, eu já conhecia, né, Artemis Fowl e tal, mas assim, eu resolvi ler esse ano e agora eu tô apaixonada, entendeu? Eu tô lendo todos os livros dessa série, o que no caso seria quase todos os livros desse autor. Então assim, né, gente, gostei demais desse autor e agora eu tô lendo tudo. 8ª pergunta, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Assim, eu não sou uma pessoa que tem quedinhas por personagens, sabe? Porque por mais que o personagem seja muito legal, muito bom, blá 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 blá, eu não me apaixono romanticamente pelo personagem, sabe? Mas eu poderia dizer que nesse livro aqui, que é o segundo livro do Dragões de Éter, eu fiquei muito apaixonadinha pelo Axel, gente. Eu já gostava do Axel, mas nesse livro aqui eu fiquei praticamente apaixonada por esse cara, por mais que ele fez, assim, uma bobagem. Eu chorei muito quando aconteceu um negócio aqui no relacionamento dele. Ele e a Maria, né, tem um relacionamento. E aqui nesse livro acontece um negócio que tem a ver com esse relacionamento, e eu acho que eu me via muito na Maria, na personagem da Maria. Então, eu me identifiquei muito com ela. Então, assim, quando aconteceu esse negócio, gente, eu chorei num estado. Então, eu acho que uma quedinha pelo Axel, ele é muito bom. Ele é um personagem que tem muitas, muitas qualidades, sabe? Então, por mais que o narrador, né, ele seja meio machista em algumas coisas, o Axel, no fim das contas, até não é. Ele é bem querido, assim. Ele é uma pessoa com muitas qualidades. Ele é muito querido, ele ajuda todo mundo. Ele só, né, pena que tá se fudendo um pouco na vida, mas tá tudo certo. Eu acho que o Axel desse livro é a minha quedinha maior, assim. A 9ª pergunta é seu personagem favorito mais recente. Aí fica difícil. Agora me veio 2 personagens que eu preciso falar muito pra vocês, que eu amo demais, que é então a Holly Short do Artemis Fowl. Ela, inclusive, tem pessoas que dizem que ela é a principal do livro, né? Em vez de ser o Artemis, é ela que é a principal, porque, gente, ela é sensacional.Ela é, assim, sabe aquele personagem que tem uma personalidade forte, que tem várias qualidades, é boa em quase tudo. Tá sempre, ela é tipo a Hermione, só que melhor. Quase, porque a Hermione, ela é muito inteligente, né? E nesse caso aqui, quem é tão inteligente é o Artemis. E a Holly, por mais que ela também seja muito inteligente, ela também é cheia de habilidades, sabe? Ela é muito, muito boa. Inclusive, nesse livro aqui, a Holly, ela tem certos sacrifícios que ela tem que fazer e ela toma um baque na vida. E ela é simplesmente a melhor personagem da face da Terra. Ela é muito, muito incrível. Essa guria é incrível. Também eu tenho que falar de outra personagem que, mais pra esse livro aqui, no primeiro livro do Dragões de Éter, ela não aparece, ela aparece só no segundo livro, e nesse livro aqui, ela se consolida como a melhor personagem da face da Terra, é a Bradamante, gente. Ela é uma guerreira, ela é a capitã da Guarda Real, e ela é maravilhosa. No segundo livro, quando ela já aparece, ela já é super habilidosa, ela já é super inteligente. Nesse livro aqui, ela se consolida como tudo isso e mais um pouco, sabe? Ela toma decisões extremamente doidas, ao mesmo tempo super inteligentes, e ela se preocupa muito mais com a guerra do que com o próprio cargo, sabe? Então é totalmente doido, mas ao mesmo tempo incrível. E ela tem uma batalha dela aqui com um gigante ciclope que, gente, é simplesmente sensacional. Eu amo essa mulher, ela é a personificação de uma mulher forte, inteligente, habilidosa, tudo, assim, ela é incrível, essa mulher, sério, gente. Vocês teriam que ler esses livros só por causa dessa mulher. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu poderia dizer vários aqui, na verdade.
Eu poderia dizer Quem é Você, Alaska, que eu acho que foi um dos primeiros que me fez chorar, mas o primeiro que me fez chorar, assim, quase que meus olhos saem da órbita, é esse aqui. Eu chorei com todas as emoções do mundo, assim, esse livro me destruiu em certas cenas ali que acontecem, não posso falar muito, mas outro livro que eu sei que tá no saquinho, porque eu recentemente comprei, eu li na edição da minha irmã, 1 Milhão de Finais Felizes também, gente, não tem como, tá, eu chorei, assim, nossa, não sei o que dizer, eu chorei demais lendo esse livro. Assim, ele é um livro bem humorado e até certo ponto feliz, até certo ponto, entendeu? É até certo ponto mesmo, tem um ponto ali em que tudo acontece e não tem como não ficar triste. Você pode até não chorar, mas assim, você vai querer chorar. Você vai se sentir triste a ponto de querer chorar, mesmo que você não chore. Assim, me destruiu, tá? Me destruiu total. Eu chorei a full lendo esse livro e é sensacional, mas assim, me destruiu mesmo. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu poderia dizer todos do Artemis Fowl, porque todos do Artemis Fowl eu fiquei muito feliz. Na real, o terceiro livro é um livro que eu não fiquei tão felizinha assim, porque é aquele livro que acaba com uma vontade de que, tipo, não que tivesse outro fim, mas que eu preciso ler o próximo livro pra saber se tá tudo bem, sabe? Mas esse livro aqui, Rani, o Sino da Divisão, é um livrinho com aquele final feliz que te deixa com o coração super aquecido, sabe? Eu fiquei assim, é um livro que tem vários momentinhos meio tristezinhos, assim, bem pouco, tá? Não é uma coisa muito triste, não é uma coisa, né? Mas é pontos específicos que, no fim das contas, faz a felicidade, faz o final feliz, fica tão mais feliz ainda, sabe? Então, é muito bonitinho, tem um romancezinho que dá tudo bem. E sabe aquela sensação de que tá tudo certo? É esse livro, né? É uma maravilha esse livro, te leio. É muito bom. 12ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2020. Bom, eu assisti Artemis Fowl. Definitivamente não, porque é muito ruim o filme. É muito ruim o filme. Não é nem por causa dos livros em si. É porque o filme é ruim mesmo, gente. O filme, assim, nossa, parece que eles queriam uma coisa. Daí eles filmaram o filme, né? E aí na edição, você pensa, não, agora eu quero outra história. Outra história. E aí você tem que mudar o quê? Na edição e não na filmagem. Então fica uma bosta. Gente, é muito ruim esse filme, é sério. Esse filme parece isso mesmo. Eu acho que tem só um filme que eu vi esse ano que tem a ver com livro e que eu gostei bastante, que é o Jogos Vorazes. Eu já tinha assistido, mas é que fazia algum tempo, né? E aí eu assisti com meu namorado Jogos Vorazes no início do ano. Eu não lembro se foi nesse ano, gente, pra vocês terem uma ideia. Difícil a coisa. Mas enfim, eu vi Jogos Vorazes, é só isso que eu tenho pra dizer. Eu gostei bastante do filme. Eu acho que tem certas coisas meio mal feitas, digamos assim. Mas não é bem problema do filme em si, é mais porque tem o livro, né? E aí eles tentaram deixar coisas em aberto que só quem lê o livro vai saber. Eu acho isso meio chato, sabe? Mas é um filme muito bom, um filme melhor do que a média pra filme de adolescente, sabe? Eu acho bem bom. E, inclusive, em relação com o livro, também é um filme bem bom, porque diz bem a história, assim, sabe? Próxima pergunta é sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. Eu acho engraçado, porque sempre que eu leio essa pergunta, eu penso em uma resenha minha. E, na verdade, é uma resenha que eu gostei bastante, sabe? Ontem eu vi uma resenha que é bem legal, que era sobre o livro versus o filme de O Regresso. E a guria, ela fez várias coisas, assim, do que tinha no livro, que era diferente do filme, e vários aspectos, foi bem detalhado, foi bem legal mesmo, eu gostei bastante. Só que ela teve uma opinião um pouquinho diferente da minha, porque ela gostou mais do livro do que do filme. Mas é aquele tipo de dualidade muito bizarra, porque assim, eu gostei muito do livro, todos os pontos que ela falou do livro são pontos muito positivos, agora pensando, é um livro que eu gostei bastante, né, se eu for pegar nesses aspectos, mas o filme é um filme muito bonito, é um filme assim, cinematograficamente lindo, só que eu gostei mais do final do filme do que o final do livro, então eu fico nessa coisa assim, eu gostei mais do livro, mas o final eu gostei mais do filme, sabe? Então eu acho que eu vou colocar aqui o vídeo dela, que eu gostei bastante. Se você sabe inglês, então acho que você vai gostar também. É bem bom, é sem spoiler, tá? É bem bom mesmo. A próxima pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Tô num breu aqui. Eu tenho uma pilha de livros ali, não sei se vocês vão enxergar. Essa pilha ali, ó, linda, vocês estão enxergando tudo, né? Tem esse livro laranja aqui, eu não vou pegar, tá? Porque eu tô com preguiça. E pra mim ele é um livro bem bonito, a capa dele e tudo, mas eu não abri. E eu acho que tanto dentro do livro quanto fora tem que ser bonito, sabe? Recentemente eu comprei esse livro aqui e eu acho ele muito bonito porque, assim, olha essa gravura, sabe? E ele é todo nesse estilo por dentro também, por mais que ele seja de criança, né? Então
eu acho ele muito bonito, assim. Então, comparando com outros livros que dentro não tem nada demais, né? Só por fora, eu acho que esse aqui é mais bonito do que aqueles outros lá, que é só a capa, é muito bonito. Mas, uma coisa bem interessante também nesse livro aqui, eu não gostava muito da capa, mas quando eu comprei, quando chegou aqui em casa, eu fiquei tipo, nossa, agora eu acho bonito. Pessoalmente, esse livro é mais bonito pra mim, né, do que parece. E o mais legal é que dentro do livro ele tem essas coisas extras, assim, sabe? Ó, tem umas figuras, sabe? Tipo umas cartas. Quando, alguém deu bilhetinho pra outra pessoa, daí tem o bilhetinho, assim, dentro do livro. Isso eu achei bem interessante. Então, esse livro também é bem bonito. E, finalmente, a última pergunta é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Livros, né, que eu gostaria de ler esse mês, inclusive. Mas eu só meio que vou citar, tá? Então, o primeiro é Autobiografia de um Ex-Negro. Quero muito ler isso aqui. Eu comprei numa feira do livro, se eu não me engano, e curiosa pra saber o que se trata, né? O que o autor tem pra falar, da história dele e tudo mais. Outros dois livros que eu tenho aqui em casa, da Nicola Jung. O Sol Também é uma Estrela e Tudo e Todas as Coisas. São dois livrinhos dela que eu tenho anos na minha estante e eu não li. E tem que ler de uma vez, né? Livros famosos que eu pretendia ler esse ano. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, né? Livros famosos que eu pretendo ler em 2020. Esses livros estão naquele vídeo e eu não li até agora. Outros dois livros também da mesma autora que eu pretendo ler é Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E o outro livro dela é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, porque são pautas que a gente precisa se educar mais, né? Pelo menos eu preciso me educar mais nisso. Ah, sim, esse aqui também que eu comprei recentemente, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. São vários contos dela, né? E é bem fininho também, gente. Então, assim, dá pra ler muito rapidinho, provavelmente. Mesmo assim, dizem que é meio difícil de ler, tipo, em um dia só, né? Dizem que é um livro um tanto quanto complicado, né? De engolir as histórias. Então, vamos com calma, mas é um livro que eu acho que vai ser muito importante de ler. Tem também livros em relação à faculdade, que eu queria muito ler. Dois são do Paulo Freire, que é A Pedagogia da Autonomia e Importância do Ato de Ler. São dois livros que eu acho que são bem importantes, tanto pro meu TCC quanto, né, pra minha vida. Outro livro que também é pro meu TCC, mas eu acho que é algo super interessante, que é, né, relacionando matemática com literatura, é Chá com Lewis Carroll, do Rafael Montoito, e eu tô doida pra ler esse livro. Tem a ver com o meu TCC, então, né, mas eu tô muito a fim de ler esse livro faz bastante tempo, e eu acabei comprando só agora. Um livro que eu comentei que eu ia ler na Emily, no fim não consegui, mas que eu quero muito ler ainda esse ano, é Lágrimas na Chuva, da Rosa Monteiro. Esse livro é de ficção científica, é escrito por uma mulher, então é, assim, algo diferente, que eu acho que eu ainda não li, e eu acho que a gente precisa ler mais mulheres em gêneros diferentes, sabe? Outro livro que eu pretendo ler ainda esse mês é Americana, da Chimamanda, que, assim, eu gosto muito da Chimamanda e dos livros dela, mas eu nunca li nenhuma ficção dela, então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro ainda esse mês. Então, gente, vocês não têm noção da bagunça que tá ao meu redor. Esse vídeo foi, assim, uma jornada, né, do sol indo embora, dos livros cada vez ficando mais bagunçado, eu não sabendo falar nada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa bagunça toda que foi. Boas leituras, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tô com fome. I'll make a brand new start of it.